Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis e Carla Toscano Edições. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção, apenas 4 dias úteis. E ainda com a menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-ups, garantindo um melhor atendimento na otimização do seu fluxo de trabalho. E Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT Produções entrega qualidade de vida. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. A gente fica muito feliz em poder estar aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês e trazendo pessoas assim que a gente adora, que acompanha a gente, que a gente acompanha, que a gente vê a trajetória, o sucesso, né? Que é muito legal poder trazer isso para vocês, contar um pouquinho da história de outras pessoas, como elas desenvolvem no trabalho, trazer um pouquinho desse mercado tão maravilhoso que a gente é apaixonada para que a gente possa ajudar e contribuir com vocês aí do outro lado. A gente fica muito feliz de também ter patrocinadores incríveis que acreditam no nosso trabalho e que também a gente acredita no trabalho deles, por isso que a gente tem essa parceria de sucesso. Alfa Photobook, o melhor preço do mercado, incomparável. Prazo, então, gente, é 4 dias úteis. Não estamos mentindo, gente. Não tem pra ninguém. É imbatível mesmo. Então, se você quer álbum de qualidade, entra aqui nas descrições e já começa agora a conhecer essa encadenadora de sucesso. Tem a Assis, né? Que é uma assistente de inteligência artificial que te ajuda nas tarefas do dia a dia, follow-up e vendas. Então, dinheiro no caixa. E, claro, né, Carlinha Toscano, que é uma empresa qualificada de edições de fotos. Mais do que edições, né? Sim. Qualidade de vida. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente também pede para vocês se inscreverem no nosso canal, nos ajudarem aí compartilhando, comentando. Isso é muito importante pra gente, porque o YouTube entende que se tem essa interação, o nosso conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas. Não vai cair o seu dedo, eu prometo. Então é isso, gente. Bem-vindo mais uma vez e hoje com vocês uma amiga querida de profissão que eu adoro, acompanho, que faz parte também da BFRN, é uma associada querida há muito tempo. E hoje com vocês aqui, Ana Araújo! Uhul! Seja bem-vinda, Ana! Obrigada. Muito bem-vindo por você estar aqui, aceitar o convite assim, no supetão, né? Uma honra estar com vocês. E agora eu vou falar um pouquinho da Ana, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Peraí que eu vou pegar o óculos da outra Ana, que eu acho que a idade tá chegando. Ai, que delícia. Vamos lá. Ana Araújo tem 42 aninhos, casada e mãe do Anthony e do Pietro. A sua trajetória profissional começou cedo. Aos 11 anos de idade, iniciou sua jornada como babá, ou seja, já ama criança, né, gente? Desenvolvendo desde então um olhar atento ao cuidado e à sensibilidade. Mais tarde entrou na área de seguros, onde aprimorou a visão mais analítica e estratégica, concluindo um MBA em gestão de qualidade em serviços pela FGV. Há 10 anos, ela encontrou sua paixão pela fotografia newborn, movida por um forte desejo de que outras mães pudessem ter registros preciosos dos primeiros dias de vida de seus filhos. Desde então, vem se dedicando em construir uma equipe sólida, alinhada, com o mesmo propósito, registrando momentos tão importantes das famílias que confiam no seu trabalho. Em 2018, foi inaugurado o estúdio Ana Araújo Fotografia, que hoje é referência lá no ABC para fotografias de família. Ela acredita na importância da busca pelo conhecimento, pois a partir do momento em que ela soube que ter consciência é obter a possibilidade de fazer escolhas para transformar a vida das pessoas e as trajetórias. E eu vou falar pra você, eu sou encantada pelo trabalho dela. E eu já te falei isso uma vez e eu vou te falar que é muito engraçado. Eu acho que eu já te falei, talvez você lembre, eu vou tirar o óculos, que eu já tô enxergando ela esquisita. Duplicada. Eu acho que não, eu acho que eu não tava enxergando. A minha mãe seguia você, mas ela não me seguia. Ah, você me contou. Eu cheguei na casa da minha mãe falava, filha, eu sigo uma menina, nossa, olha o trabalho dela. Aí quando eu fui ver a Ana, eu falei, minha aluna.
Sério, filha? Nossa, eu adoro o trabalho dela. Eu falei, mãe, mas você segue ela, curte ela, mas você não me segue, sabia? Ela, mas eu não vejo você, filha. Ela parece tudo pra mim. Aí era a Aninha. Mas então é um prazer enorme ter você aqui, Ana. Eu gosto muito do seu trabalho, gosto do jeito profissional que você lidar com a sua equipe, com o seu trabalho, com a sua organização, com o seu centramento. E é por isso que a gente queria trazer isso para ajudar muitas pessoas. Acho que o jeito como você lidar com o estúdio, em formato de negócio, de empreendedorismo mesmo, né? Eu acho que isso é muito válido para as pessoas conseguirem ter mais segurança nessa parte empreendedora, nessa visão de negócio, que acho que a gente precisa, né, desse alinhamento. Muitas pessoas seguem na fotografia achando que é um hobby muito caro, né? Sim. Que a gente costuma dizer, né? E a gente tem que fazer uma escolha. Ou é um hobby caro, que a gente costuma dizer, ou você é empreendedora da fotografia. E a gente vê que você é uma empreendedora. Além de você buscar muito para os seus clientes, você tem um financeiro organizado, acho que você tem um marido ali que te ajuda. Muito maravilhoso, né? Um parceiraço. Mas você também tem uma equipe, você tem a sua reunião. Então a gente vai fazer um monte de perguntas aqui, que com certeza você que está aí do outro lado vai ser com certeza beneficiado com um conteúdo de qualidade e de muita troca. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, uma honra estar aqui com vocês. Espero contribuir aí, compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Com certeza vai. Seja muito bem-vinda, viu? Tá mais calma agora, né? Tranquilo, tá tranquilo. Vamos lá. Ó, a mente manda. Pisciana também. Eu e ela fizemos aniversário recentemente. Ana, então começa contando pra gente, né? O que é ter um estúdio de sucesso, ter uma empresa organizada. A gente sabe que isso não nasce do dia pra noite, né? Não. Que isso é uma construção de tijolinhos. E muita gente, às vezes, tem até mais tempo de carreira que você e nunca conseguiu estruturar uma empresa. Às vezes até tem cliente, mas não tem estrutura de empresa. Sim. Conta pra gente um pouquinho. Tá. Eu acho que tudo vem lá de antes, né? Lá do comecinho, lá do propósito, né? Por que eu construí a empresa? Porque se eu tivesse começado talvez só estudando sem ter um porquê, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Então, eu comecei o estúdio por conta da fotografia newborn, que eu sempre fui apaixonada por bebês. Até com 11 anos eu já trabalhava como babá, e quando chegou a fotografia newborn no Brasil, foi quando eu trabalhava em outra empresa, eu não trabalhava com fotografia. Foi quando eu falei, eu preciso disso. Eu trabalhava, eu tinha meu filho pequeno, o Antônio tinha acabado de nascer, e eu estudava ali noites e noites, madrugada, estudando, e depois trabalhando à noite, porque eu trabalhava em outra empresa, até fazer a transição, né? Que quando meu segundo filho nasceu, foi quando eu saí da outra empresa, mas pra ficar com eles. Não era pra ter um estúdio. Nem pensava sobre isso, nem pensava na época. E aí eu falei, vou fazer uns 2 ensaios por semana e vou ficar tranquila. Eu tinha combinado com meu marido que ia ficar um tempo sem trabalhar. Só que aí começou a vir cliente. Vim cliente. E até então, quem ia atender 2 clientes por semana, que era a minha visão, eu tava trabalhando todos os dias. Então, até domingo. Foi aí que eu falei, não, eu preciso organizar. Porque eu saí da outra empresa justamente para poder ficar mais com os meus filhos. Né? Sim, porque meu marido viajava muito para fora e eu ficava mais sozinha com eles. Eu falei, não, eu preciso estruturar. Foi aí que eu comecei a organizar a casa, né? Eu falei, não, eu preciso ter uma empresa, porque senão eu ia virar escrava do meu próprio trabalho, né? Porque você sabe a loucura que é, né? Tantos fotógrafos viram noites e noites editando e aí a gente não para. E aí foi quando eu decidi estruturar. Então já comecei com atendimento, né? Delegando atendimento, edição, e assim eu fui construindo passo a passo até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Hoje eu consigo ficar ausente do estúdio e o estúdio funcionando. Então você já começou desapegada? Você já começou falando assim, pra ter uma empresa, pra eu não ficar escrava, eu editar, eu não vou ficar toda noite, porque eu tenho meu filho e minha família, então eu já vou precisar de alguém pra editar. Eu fiquei mais ou menos assim, uns 3 anos. Foi quando eu trabalhava sozinha, porque eu trabalhava na outra empresa e fazia isso de madrugada e de final de semana. Eu não sei como eu consegui. Eu não sei como consegui, mas eu passei por isso. E aí, quando eu abri o estúdio, na época, eu fiquei alguns meses com uma assistente, que eu já era decidido, porque ela é grande. Lá é um lugar grande. E aí eu decidi que eu precisava de alguém. E 6 meses depois eu já contratei outra. Depois 6 meses depois eu já contratei outra. E assim foi indo. A sua empresa hoje é constituída de quantos funcionários? Hoje lá nós somos em 6. 6. 6. Isso. Registrados? Sim, são todos contratados, registrados, dependendo da situação de da cada situação. Um. Isso. Tá. Então lá anda normalmente, mesmo que você não esteja. Sim.
mesmo que eu não esteja lá, flui, né? Já tem os ensaios, a gente já tem um esquema de todos os trabalhos, né? Tá. O seu nicho principal é o newborn até hoje? Não, é bem dividido. Nós temos gestante, newborn, acompanhamento, smash, que a gente faz bastante Profissional. também. Profissional. E eu vejo que você tá cada vez mais abrangente. Aí você faz algumas festas infantis, né? Sim. Faz Sim. o profissional. Sim, E mas... sua agenda é cheia. Sim. A semana inteira. Sim, mas nós trabalhamos mais com foco no estúdio. No Tá. estúdio mesmo. Gestante, newborn, smash. Porque depois que você pega a gestante, né? Sim, você vai embora, né? É Sim. difícil a pessoa sair, né? Sim. Você fideliza. Então o nosso foco mesmo mais é estúdio. E como que você tem organização financeira? Então, quem cuida disso, o dinheiro que entra, quem cuida dos recebimentos, como que você organiza isso? Eu sei que você tem um CRM, eu lembro que você falou que você para organizar agora, que demanda um tempo para ter tudo organizado, né? Mas depois, isso facilita para depois, né? Porque você teve que parar para Sim. organizar. Sim. Eu acho que muitos fotógrafos têm essa dificuldade no CRM, né? Muitos, porque fala muito burocrático. Realmente, dá trabalho você ir lá, organizar tudo, Dá colocar algum os seu? parâmetros. Sim, sim. E aí, logo no começo, no primeiro ano, eu abri o estúdio em 2018, em 2019, eu falei, vou colocar sistema. Porque eu acredito que não tem como você se organizar e crescer sem um sistema. Você até se organiza lá nas planilhas, na agendinha, mas você crescer, você não consegue sem um sistema. Então, em 2018, eu comecei. Em 2019, eu contratei uma pessoa para focar nisso. E aí, nós fizemos toda a implantação. Nossa, eu deixei o pessoal do álbum doido lá. Na época, era até o Marcelo. Nossa, deixei ele doido lá. Perguntamos muitas coisas, porque a gente foi bem a fundo. E aí, implantamos e estamos com eles até hoje. Uso outros sistemas paralelos, mas eles que esse sistema O seu é principal. sistema, ele já é pronto para mandar o contrato? Já é pronto para Sim. mandar o orçamento também? Sim, nós não usamos a parte de orçamento, mas a parte de contrato a gente usa Tudo lá. deles, sim. Nossa, foi um livramento, aquele monte de papel, né? Já faz anos já. Já faz, acho que, desde o começo. E aí, como que funciona? O cliente entra em contato, qual que é o processo do seu trabalho? Do Tá. trabalho da sua empresa? Qual que é a jornada do cliente lá dentro da sua Tá. empresa, né? Do início até a entrega. Sim. A cliente entra em contato conosco, ela já vai pro sistema, ela já vai pro CRM. Então, Nome e Mas é telefone. Manual? manual. Ela entrou em contato, comprou ou não, ela já vai pro sistema. Sim, ela já vai pro sistema. Mas tem uma pessoa atendendo, Sim. não é robô. Não. Tá. Não é robô. Então, já vai pro sistema esses contatos. E aí tem o andamento da venda. E sendo efetivada, ela vai para outro número e é feita uma outra tratativa dela como cliente. Então, é separada. A pessoa que dá a primeira tratativa com uma cliente, depois que ela confirma, nós já passamos como se fosse um pós-venda para fazer o acompanhamento dessa cliente. Né? Que daí vai combinar os detalhes do ensaio, acertar a parte de contrato... confirmar um dia antes do ensaio. Todos os ensaios nós confirmamos E tudo isso tem no sistema. Pode ser. Tem a possibilidade, eu sei que tem sistema que possibilita isso, mas hoje nós fazemos da forma manual. Porque a gente fala com cada cliente individualmente. Sim. Então, se tem alguma observação, a gente manda por lá. Entendeu? E aí é feito esse pós-venda depois com uma outra pessoa. Então, é tudo registrado do início ao fim. Aí, depois que tem um ensaio, tem um passo a passo. Lá na Album mesmo, né? Que eu fui adequando a nossa forma de trabalho lá, que desde quando o cliente faz o ensaio, que as fotos vão para tratamento, até a entrega, o backup. Então, é isso que eu queria saber. Isso. Tem um sistema onde tudo é anotado. Sim. Então, se a sua funcionária... É o mesmo sistema daqui Sim, lá na o frente. mesmo sistema. Mas, por Isso. exemplo, se a sua funcionária Não for? faltou naquele dia, você consegue abrir o sistema e saber que Sim. as fotos não foram enviadas ainda, ou que precisa fazer álbum, tem tudo lá. Sim, eu tenho passo a passo, porque o sistema, o que a gente usa hoje, ele é aberto para você configurar da forma que te atende melhor. Então, o que o sistema não me atendia, eu meio que fiz um esquema Adaptou. entendeu? Então, eu coloco uma sigla na frente para eu conseguir filtrar, para saber o que tá comigo, o que tá com ela. Entendeu? Pra saber o que eu tenho para liberar. O sistema não permitia isso, mas aí eu coloco uma sigla lá, uma forma que eu filtro e fiz isso para toda a equipe. Então, cada um tem uma sigla pra saber quem é cada um. Sim, eu sei que o que tá com fulano, que tá, entendeu? Que tá com cada uma eu consigo saber. E com cada etapa. Então, eu sei que quem cuida antes do ensaio vai a fotógrafa, eu sei que a coluna dela é essa daqui. Então, eu sei que os processos, os ensaios, né?
estão naquela aba lá daquela Aí responsável. quando passou pra edição, já tá na mão de outra já pessoa. tá na mão de outra pessoa. Isso. Aí a gente vai fazendo acompanhamento por lá. Então lá eu consigo saber todos os projetos, né, que estão em andamento, todos os ensaios que estão para serem entregues. Todo passo a passo. Sim, eu consigo todo saber, passo a quero passo. saber quantas fotos que estão em tratamento. Eu já coloco lá. Consigo saber. Quantos ensaios que nós temos vendidos e não agendados ainda. Aí vem a lista. Né? Porque eu tenho ali um parâmetro de tudo, né? Até do ano que vem. Bom, né? E o financeiro é pago pelo Album também? Lá tem... Não, eu sei que o Album tem essa ferramenta, mas nós não utilizamos. Tá. Mas aí como que é seu controle financeiro pra saber como foi o mês? Se... Aí nós temos um controle que nós fazemos internamente. Mas não é o sistema deles. Porque a gente não quis amarrar essa parte à empresa. E aí a gente tem o nosso controle. Mas é tudo bem esmiuçado. Inclusive, por que eu comecei a desenvolver internamente? Porque o que eu pedia para eles não desenvolviam. Eles não tinham, entendeu? Porque eu acho que muita gente não usa, eles acabam não investindo nessa parte e investem em outras ferramentas, você sabe. Então eu falei, já não tá me atendendo. Então o que adiantava eu colocar todas as minhas informações lá, meu histórico, sendo que não ia ter as melhorias que eu precisava. Entendeu? Porque se tem muita gente pedindo, eles fazem. Como quase ninguém usa, então... É que hoje eles estão bem redondinhos, eu acho. Mudou muita coisa. E então eu preferi não... É que depois que a gente tá sistematizado do nosso jeito, pra gente mudar é mais difícil, né? A gente já tá acostumado com uma rotina, né? Mas eu acho que tem algumas informações que precisava lá no início, entendeu? Que você precisa para ter lá um desfecho, eles não conseguiam colocar da forma que eu precisava, e aí eu achei melhor fazer. Sim. E super funciona, para mim super funciona. Sim. Ô, Ana, e no seu estúdio não é só você que fotografa? Não. Hoje tem uma gestante, ela tem a opção de ser fotografada pela sua equipe. Sim. Tranquilamente. Eu tenho uma fotógrafa que já tá conosco há bastante tempo. Tá. Entrou uma outra, agora eu tenho duas. E Mas quando- você fotografa? Hoje raramente. Reborn. Os clientes já aceitaram isso, já sabem que está contratando a Ana, mas que vai ser outra fotógrafa. Eles estão contratando o estúdio. O estúdio, não. O estúdio. É Em muito momento claro. algum você fala que é você que vai fotografar. Não, inclusive na proposta tá a informação que o ensaio é realizado pela equipe. E é muito tranquilo isso, entendeu? Foi uma cliente agora, eu atendi ela em 2018 e ela voltou agora. Ela não questionou nada. Nada. Tipo, as clientes sabem que elas estão contratando um estúdio. E eu deixo bem claro isso também no Instagram, né? Eu sempre tô aparecendo... Mostrando as pessoas, né? As meninas sempre estão aparecendo também, fotografando, fazendo um trabalho, então é muito tranquilo. Isso daí nunca tive problema. Eu acho que as pessoas têm muito esse receio, né? Sim, Dessa transição. Eu fiz isso em 2020, na pandemia. Mas não é algo fácil. Não vou falar pra vocês que é fácil. Não é fácil. Mas eu já tava amadurecida ao ponto de entender que eu precisava fazer isso, senão eu ia surtar. Entendeu? Senão eu ia surtar, porque eu tava atendendo demais. Eu atendia, tinha sábado que eu atendia 4 clientes, 4 gestantes, fora os bebês nos intervalos quando elas estavam se maquiando. Tipo, eu não almoçava. Porque eu sempre fui muito acelerada para trabalho. Sim. Desde a empresa que eu trabalhava, eu sempre fui. Eu me envolvo porque eu não vejo nem que já passou Eu também. o horário. Eu sou assim. Eu sempre... Você só vê no final, você fala, meu Deus. Eu me envolvo, eu tenho prazer. Uma coisa que eu não fico olhando o tempo. Então, eu sempre fui assim. Só que daí eu tinha 2 filhos pequenos, né? Meu mais novo tinha acabado de nascer. Então, eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde. E eu tive logo, né, essa consciência que eu precisava ter uma equipe. Eu precisava ter uma equipe. E aí eu fui construindo aos poucos, né, pedacinho por pedacinho, Sim. tijolinho por tijolinho. Mas foi todo um processo para chegar onde eu tô hoje, né? Seu marido trabalha com você ou ele trabalha em outra coisa e te auxilia nessa parte? Sim, ele me auxilia nessa parte, mas ele não fica full time comigo, Mas não. ele não é funcionário. Não, ele me ajuda. Ele é só um colaborador ele não fica. afetivo. Ele não fica no estúdio. Ele não, e é bem separado. No entanto, que nem a conta do estúdio eu não sei nem a senha. Eu tenho acesso a tudo, mas essa mudança nós fizemos na pandemia. Fui na pandemia, porque na pandemia eu fiquei com a equipe reduzida também. Então foi uma loucura e eu tinha muito cliente já na pandemia. Foi quando começou a voltar, né? E eu falei, não. Falei, você precisa da sua ajuda. Aí eu falei, faz isso aqui pra mim. Foi aos poucos, né? Sim, quando viu eu já vi, tava, né? Ele já tinha pego toda essa parte, então hoje ele que cuida dessa... E a sua parte, vamos falar da parte financeira. Você tem um cartão corporativo. Sim. Tudo organizadinho. Tem um limite ali pra você gastar ou não? Você tem que avisar, ver. Sim, tem cartão separado. Eu tenho um
pra mim, né, que eu uso, e deixo um com as meninas também, quando elas precisam, tudo separado. E cada gasto que nós temos, nós passamos pra ele, colocando do que se refere. Então, gastei, R$1.000 em balões, que seja. Eu já coloco lá, ó, custo tal, Smash. Um custo que eu tenho lá operacional, eu já coloco operacional. Ah, comprei uma câmera nova. Custo lá de 20 mil, que seja. Mas pede autorização antes. Depende. Não, uma câmera nova, por exemplo. Sim. Vai pedir, posso A gente comprar? vai Já tá na... Sim, a gente já conversa antes. Sim, de E aí comprar. comprou custo, estrutura, investimento. Eu já separo o que é investimento. Se eu tenho um custo para aqui, por exemplo, eu já coloquei um investimento. Então, é muito separadinho. Porque, por exemplo, do Smash, se você tem um custo ali no decorrer de 6 meses, você consegue avaliar quanto que você recebeu Isso, e quanto que você se você gastou. tem que aumentar ou não, né? Porque às vezes você tá gastando mais do que você tá Sim, do que recebendo. E às vezes você tem que aumentar o ensaio, o valor do Sim, ensaio. às vezes o que você tá gastando não tá cobrindo os seus custos. Então, a gente tem tudo separadinho. Então, todos os custos que nós temos, a gente separe e tem planilhado. Então, no final do ano, eu consigo saber o que eu gastei em cada situação, né? No gestante, no newborn, no Smash. E Tudo direitinho. operacional. você tem salário, é isso. Sim, E 13º você Prolabore. tem tudo. prolabore. E se não der, problema seu. Você não vai pegar da empresa pra poder ajudar na conta. Nunca tive essa situação, graças a Deus. Uma Nunca pessoa tive. controlada, Daniela. Deu pra Nunca perceber? tive essa situação. Foi sempre separado o dinheiro da... Isso pra mim sempre foi muito Sempre foi natural. muito claro. É, sempre foi muito E natural. tem o dinheiro pra fundo de caixa, pro caixa 2, pra... Sim, é tudo separado. Eu não misturo. Eu não misturo da empresa, nada. E é muito claro isso pra gente, desde o início. Então, eu não tive essa dificuldade. Tá, então assim, o que deu pra perceber é que a sua empresa, graças a Deus, é muito bem estruturada e você tem cliente suficiente pra cobrir todas as despesas, né? Sim. Por isso que também você nunca precisou. Sim. Mas em algum momento você precisou, por exemplo, falar, poxa, tá fraco, eu não sei o que eu faço, tem as funcionárias para pagar, o custo fixo tá muito alto, eu vou ter que fazer uma campanha extra, ou, né, de repente é uma exceção e não passou por isso, né? Como é que é? Eu acho que isso é uma construção. Porque se você vem muito no justo, quando tem uma situação dessa, já te aperta. Você cai no primeiro mês, né? Exatamente. Ou se você fatura super bem naquele mês e você já vai lá e arrebenta. Vou comprar isso, trocar de máquina, fazer isso. E aí você fica no 0 a 0, uma situação que tem assim já te arrebenta. Entendeu? Então eu sempre olho o que realmente precisa. Não é porque eu faturei muito naquele mês. Não, eu já deixo guardadinho ali. Então eu não sinto muito essas Mesmo porque você ficou oscilações. namorando uma máquina de lavar, né? Sim, um tanquinho. Foi o tanquinho e a máquina de lavar. Você entendeu, Dani? É isso aí. Quando a gente começou, não tinha nada lá. Não tinha ar-condicionado, não tinha filtro, não tinha nada. Eu fui construindo eu não peguei Não foi de uma já fui lá vez. assim, nossa, vou pegar um empréstimo e vou parcelar tudo. Não, eu fui aos Você foi pouquinhos. comprando conforme Eu levava podia. as coisas pra minha casa pra lavar. Eu contei isso esses dias e eu conto mesmo. Poderia ter comprado, com certeza. Mas pra mim não era prioridade. O que é prioridade? Eu senti o que vai impactar direto pro cliente. Eu levava pra minha casa e lavava. Eu lavava separado as coisas, as roupas, né? Então, eu levava pra minha casa. Aí, deu uma folga, fui e comprei o tanquinho, a gente comprou uma geladeira, tinha um frigobar, a gente se virava. Mas teve dia de 3 Smash. Eu falei, preciso de uma geladeira? Às vezes eu levava Não pra tinha minha nem onde casa. pôr o bolo, né? É pertinho, é perto. Então, eu levava pra minha casa. E aí, deu pra comprar. Então, eu sempre fui, assim, consciente. Mas, no caso de precisar, aí você tem que fazer uma campanha. Uma coisa que eu não eu não me posiciono a favor é a questão de fazer promoção, dar de Sim. desconto e tal. Eu vou fazer uma promoção, vou dar 20% de desconto e tal. Na minha forma de trabalho não Sim. funciona muito bem, porque eu já busco cobrar o valor justo pra gente se manter. Então, pra mim não faz sentido no mês que eu tô precisando ir lá dar um monte de desconto pra vender e depois você não conseguir arcar, porque isso vai gerar um custo Sim, também, lógico. esses ensaios. Então, acho que tem outras formas de você trabalhar isso na divulgação, né? E de fazer uma campanha diferente e conseguir ficar mais tranquilo esses meses, que pode ser que não tenha as vendas como, né, a gente E gostaria. você faz tráfego pago? Pouco. Poderia fazer mais, mas eu ainda faço pouco. Mas o suficiente. Porque a gente tem que pensar assim. Tem toda uma estrutura. Né? Se dá conta. Você entendeu? Então, eu acho que são etapas.
Faço pouco. Poderia fazer mais, mas aí a gente tem que pensar em tudo também. E hoje você pode dizer que você tem ensaio todos os dias? Ou você pode dizer que não de sempre? Segunda-feira, geralmente, a gente deixa livre, por causa do final de semana, que é um auê, né? De sábado é um ensaio atrás do outro. Sempre. Nos outros dias... Sempre seu ensaio é cheio. De sábado, geralmente, é cheio. De sábado, geralmente, o dia começa às 9 e vai até tarde. Geralmente, o último a gente marca 5 para terminar às 6. Agora, nos outros dias, a gente deixa para marcar newborn, os outros ensaios, quando a gente consegue encaixar, porque newborn eu só faço durante a semana. Então, todos os dias a gente tem ensaio. Às vezes, um dia que não tem, eu deixo pra gente resolver as outras coisas. Sim, sim. Entendeu? Mas todos os dias praticamente tem ensaio. Hoje mesmo tem. Hoje tem, acho que 3 ou 4. E você tem reunião com a sua equipe semanalmente? Como é que funciona assim? Sonho, viu? O sonho é ter semanal, é um sonho. Mas a gente conversa muito. Eu acho que a comunicação é muito importante. A equipe precisa estar bem alinhada, né? Só que as meninas estão lá há muito tempo. Então, elas já sabem... Né? O que precisa ser feito? Sim, o que precisa ser feito e como anda. E o que eu faria? Tipo, a Ana não tá aqui, mas o que ela faria? Eu acho que isso dá um norte muito bom para quem trabalha com a gente. Né? Saber, assim, quais são os valores, o que é importante pra Ana. Porque tem situações que, às vezes, a equipe vai falar assim, o que a gente faz? Mas aí eu falo, pensa, o que a Ana faria? Como a gente tem um contato muito próximo, e a gente conversa muito, a gente não tem a reunião semanal de sentar sempre, mas uma vez por mês, mais ou menos, a gente faz isso... Mas a minha meta é que seja uma vez por semana, né? E aí a gente conversa sobre o que aconteceu. E uma coisa assim, desde quando a pessoa entra, antes de ver currículo, de falar sobre a parte técnica, eu trabalho muito a questão pessoal, comportamental. Porque as pessoas não ficam nas empresas, muitas vezes não é pela técnica, parte técnica, é por comportamento. Então, quando a pessoa está entrando para trabalhar conosco, eu já deixo muito claro como que o estúdio funciona. O que é importante pra gente. Entendeu? Quais são os valores? O foco é no cliente. Então, se teve um erro ali e se é necessário expor para que todas aprendam, isso vai ser exposto e elas gostam. E elas aprendem a gostar disso. Porque se teve essa falha e eu tô aprendendo com isso, isso é bom para todo mundo. Então, não tem, sabe? Picuinha, né? Exatamente, porque eu só trabalho com mulher, né? Então. Então, imagina, 6, né? Só mulher. Então, assim... Picuinha, é o que a Dani tá falando. Se a gente não tiver isso muito claro, essa base muito clara, começa de conversinha, né? Você vai falar de uma coisa... Tem que trabalhar feliz, né? Você tem que conseguir olhar, ter empatia de saber como o outro gosta, como eu faria, pra poder se sentir feliz no processo todo, né? Sim, e quando a pessoa entra lá, eu já deixo isso muito claro. Porque se não tá engajando ali no início... a pessoa já não fica, entendeu? Ana, mas você tem um processo montado para a pessoa que entra? Tem um treinamento? Como é que funciona? Que nem você tem ensaio praticamente todos os dias e você não está lá constantemente. Tem uma gerente, tem uma pessoa que na sua ausência te comunica? Porque, um exemplo, né? Eu saio. E aí as minhas meninas sei lá, eu não tô conseguindo mandar um arquivo. Aí vem a mensagem para mim. Fulano pediu isso. Vem a mensagem para mim, né? Elas me comunicam. Como é que é para você? Você já deixa isso em um processo certinho? Tem uma pessoa lá que auxilia em tudo? Como que é? Nós temos os processos escritos, né? De tudo? Escritos. Estamos atualizando, passando para vídeo agora. A gente tá passando tudo para vídeo, passo a passo. Então, como é que você faz isso? Como é que você lança um contrato? A gente tinha tudo numa pastinha, nossa pastinha dourada, que eu falo até que a nossa pastinha dourada com os procedimentos. E aí a gente começou a passar para vídeo, a gente tá nesse processo de passar para isso. Quando tem alguma falha, alguma situação, eu sempre procuro compartilhar com elas, com todas. Se acontecer isso, vocês já sabem. Se acontecer com você, eu já vou falar, Dani, se acontecer isso aqui, você já sabe. Isso evita muito esse tipo de situação. O ano passado foi minha primeira férias mais longa, fiquei 20 dias fora do Brasil, teve a situação do horário, né, que foi diferente, e mesmo assim, do fuso horário, e mesmo assim, a equipe funcionar redonda. Eu fiquei 20 dias fora e mesmo então, assim, tem o processo, mas se acontecer algo novo, você faz outro processo em cima daquele outro negócio novo que tá acontecendo pra pessoa poder aquilo entrar, porque às vezes é importante, né? Sim, se for algo importante, mas geralmente já tem um passo a passo. Agora, assim, uma situação que, eu mandei uma mensagem e não chegou, o que eu faço? Elas me perguntam, mas eu sempre avalio a pergunta que elas estão fazendo. Poderia ser evitada? Eu sempre avalio. Entendeu? E aí eu falo, mas isso aqui... Precisava mesmo? Precisava.
E por que tá me perguntando? Você tá tendo dúvida? Se tá tendo dúvida, não tá claro. Então, para toda pergunta, eu sempre vou mais a fundo. Eu não só respondo e deixo. Não, eu avalio aquela pergunta. Eu falo, por que ela tá me perguntando? Então, não tá claro. Então, precisa escrever? Precisa colocar em algum lugar? Eu acho que isso amadurece muito a equipe. E a equipe também se sente responsável e importante. Porque se tudo ficar perguntando pra Ana, é assim, não, ela já sabe. Prazo já sabe como que funciona. Se cliente pede isso, se cliente pede... Ela já tem... mais ou menos ali um escopo, entendeu? De tudo. Então é mais tranquilo. Vai o que sair só da... Sim, e esse passo a passo que você está dizendo em vídeo, você ou alguma funcionária que vai gravar, um exemplo, né? Quando chegar no estúdio, é vídeo mesmo, quando chegar no estúdio, acender a luz, ligar os computadores, verificar o ar-condicionado, vai ser gravado em vídeo. Nós estamos gravando primeiro a parte de processos, tá? Que é o que dá mais trabalho, entendeu? Parte de contrato, de como cadastra um cliente no sistema, parte de contrato. Essa parte mais burocrática, como faz uma alteração no site. Precisa alterar o site. Como é que faz? Como é que faz? Quem altera? Sim. Lá tá o passo a passo. Eu tenho uma pessoa que cuida do site, só que eu não deixo tudo na mão dele. Entendeu? Eu pego lá meu passo a passo, porque se a pessoa não tá, eu não vou ficar na mão. Então, a gente tem o passo a passo primeiro dessa parte mais burocrática. Quem grava são elas. Os processos mais relevantes, né? Sim, são elas. Não sou eu. Porque é elas que estão fazendo. Aí eu olho, aí eu peço pra alguém que nunca fez aquele trabalho... Pegar o passo a passo. Pegar o passo a passo. Eu falo assim, você olha e vê se consegue fazer. Conseguiu? Beleza. Não consegui, fiquei com dúvida? Então precisa Aonde tá a dúvida? Precisa ajustar. Porque eu falo assim, que qualquer pessoa tem que pegar o passo a passo e fazer. E conseguir. E conseguir fazer. Se tá com dúvida, é porque não tá claro. Né? Então, aí a pessoa vai... refaz, ajusta, a gente tá nesse processo. É um processo demorado? É demorado. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário. Se a gente quer crescer, se você quer ter uma equipe e ficar mais tranquila, para fazer as outras demandas, porque tem muita coisa fora fotografar, a gente sabe, né? Você precisa ter documentado, você precisa ter uma empresa organizada nesse sentido. Porque senão se perde. Como é que é? Uma fica perguntando pra outra. E é a mesma coisa quando pergunta assim, onde que tá a caneca? Pronto, perguntou, já me acende um alerta. Como assim? Onde que tá a caneca? Não, Você não sabe mesmo onde tá a caneca? Você nem tem. Você tentou? Não, dando um exemplo assim, tem que ter um lugar pra caneca. Se está perguntando onde tá uma coisa... É porque tá perdida a caneca. Ou porque certo, não tem lugar. Aí você tem que ver, entendeu? Tô dando um exemplo. Sim. Se tá procurando, é porque não tem lugar. Então, onde tá o cartão de memória? Ué, então, peraí. O cartão de memória tem que estar sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Então, tudo lá... Porque lá é grande, gente. Lá não é... Lá é grande, lá é um sobrado grande. Então, se as coisas não tiverem lugar... A gente fica perde, perdida. Entendeu? E a gente trabalha com cenário, você sabe? Eu tenho problema até hoje. Eu vou fazer smash, lá também é grande, né? Um sobrado. Sim, eu já fui. E assim, eu fotografo em cima, fotografo embaixo. Sim. Aí eu vou fazer um smash e de repente eu tô sozinha. Cadê o suporte do bolo? E vai. Esses dias eu liguei pra moça que trabalha na minha casa, não pras meninas. Liguei pra moça, era um domingo, e eu ainda fiquei morrendo de ódio, porque era 9 horas, eu liguei de vídeo. E a dona Ana atendeu no escuro, ela tava dormindo, 9 horas da manhã no domingo. Eu falei, o que ela tá dormindo? E eu suando, procurando. Aí eu falei, oi, dona Ana, o suporte do bolo. O que ela tem a ver com o suporte do bolo? Só que ela sabe tudo, né? Tudo sabe que é um processo seu que você tem que saber. Tudo. Aí ela falou, dona Ana, acho que tá em tal lugar, não sei o que. Eu falei, mas a senhora tá dormindo ainda? Eu fiquei muito brava que ela tava dormindo. E aí eu fui, não achei o suporte de bolo, não liguei mais. Fiz o smash com suporte muito antigo de ferro que eu tinha. E aí na segunda-feira eu tava possuída, né? Possuída, E aí o suporte do bolo, gente, tava montando o cenário Dia das Mães e ele serviu de suporte para um vaso que colocou. Eu nunca ia achar o suporte do bolo. Não fui eu que coloquei. Então, assim, eu nunca ia saber que tava lá atrás, né? Mas aí realmente é isso. Precisa ter o lugar certinho e não pode ter preguiça. Terminou, tem que voltar tudo pro lugar. Lá no meu estúdio eu tenho o costume, né? Muitas vezes termina meio tarde. Amanhã eu não tô. Aí já guarda, outra pessoa guarda, né? O número 1 em um lugar, aí vira aquela confusão. Por isso que a gente tem essa parte da organização lá. E de segunda-feira a gente deixa livre pra poder guardar. Porque de sábado não dá tempo. Sim, não dá tempo. Sábado é uma coisa de louco. Sábado não dá. Então aí de segunda-feira tira pra lavar tudo que usou, pra organizar as coisas. Voltar tudo no lugar certinho.
todo lugar. Mas onde a gente guarda lá, que tem um quartinho que a gente chama, né? Eu deixei tudo separadinho, fui colocando... Mas foi um processo também, porque no começo a gente foi colocando as coisas, ela não tinha Qual é o noção. maior desafio que você enfrentou para organizar os processos, assim? Eu acredito que é formar equipe. Porque não dá pra ir contratando qualquer pessoa. E quando você treina e aquela pessoa não fica, aí você tem todo um retrabalho, né? Você tem necessário. alguém muito jovem que trabalha com você ou não, atualmente? Não, muito jovem não. Tá. Mas estive por um tempo. Estive por um tempo. É que assim, é diferente, né? É um time diferente. né? Não, é por isso que eu tô perguntando. É um time diferente, né? Eles são de uma geração mais assim, tudo que você Acomodada, fala... né? Tudo que você fala... Ah, ok, mas assim, não anotou, não registrou, vai perguntar em seguida. Eu acredito que mesmo que tenha um processo, parece que Sim. não vê. É pessoas e processo, né? Pessoas e processo. O processo, por isso que eu falo, o mais desafiador, eu acredito, que é ter as pessoas. Porque não adianta só a pessoa saber. A pessoa tem que ter um comportamento adequado também pro seu estúdio, né? Igual, cada estúdio tem seu jeito, sua marca. Não adianta a pessoa trabalhar com a Dani, é uma pessoa toda séria, assim. Não adianta. Dani, assim, que represente se a Dani tem um estúdio. Porque a personalidade da Dani a gente conhece. Então, eu acho que o estúdio vai muito a personalidade também do dono, né? Você tem que passar uma mensagem. Não adianta cada hora tá postando uma coisa, tá marcando uma coisa, não. Eu acho que a marca, né, o estúdio passa uma mensagem pro cliente final. E quando eu contrato, eu tenho que ver se aquela pessoa tá adequada pro estúdio. Sim. Porque às vezes a pessoa não tá... Em entendeu? algum momento você já se sentiu constrangida de ficar pedindo a mesma coisa para a mesma pessoa várias vezes, você já ter mostrado, né, aquilo que você quer, como que você quer, um exemplo, né, como você quer que seja postado, qual é o seu perfil, você dá a referência, aí a pessoa faz um dia, aí no outro vai lá e faz totalmente diferente, aí você pergunta, porque hoje não deu, hoje eu decidi fazer assim, aí você fala, poxa, às vezes eu me sinto uma merda, né, eu falo, caramba, tô falando tantas vezes, e até, assim, gentil com educação, mostrando, e aí a pessoa vai do nada, despiroca, vai lá e faz do jeito que ela acha que tem que fazer, porque talvez não deu tempo para ela. Enfim, né? Eu me sinto constrangida, às vezes, de ficar falando... Várias vezes a mesma coisa. Várias vezes a mesma coisa. Mas talvez se tiver um protocolo facilita. E como eu já tenho um jeitão, né? Eu já tenho um jeitão de falar alto, de natureza. Então, assim, às vezes eu falo, Ana, é melhor deixar pra lá. Às vezes eu deixo pra lá. E às vezes eu sinto que quando... né, assim, a pessoa sai, eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer isso. Às vezes eu me pego fazendo coisas que eu falo, por que você tá sentada aqui? Você tinha que estar, sabe, produzindo, mostrando aquilo que você sabe pro mundo. E você tá lá fazendo uma coisa totalmente, né, que não teria necessidade. Não teria é necessidade. A parte mais operacional. E assim, né? às vezes eu falo, não é a pessoa que é culpada, é você. Eu acabo me culpando, entendeu? De não Mas se conseguir. você criar os processos, acho que facilita. passar. Porque aqui é a tabela de processos. Aí tem isso, pra entregar foto, pra editar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Vai demorar? Vai demorar. Mas aí todo mundo que entra tem que seguir aquilo. Não tem que seguir ficar muito aquilo. perguntando pra você. Eu acho que uma coisa muito importante, que eu vou comentar agora até com você, é você ter o seu autoconhecimento. Você, a Ana, se conhecendo. Porque se você tá fazendo o trabalho do outro, você pode ter certeza que você que não tá no seu lugar. Entendeu? Então, você sentir suas dificuldades, né? Porque cada um tem um perfil, né? A gente já conversou, acho que, sobre isso, né, Dani? Uma oportunidade. Às vezes, você tem um perfil que não gosta de ficar ali. Pô, toda hora tem que falar, E tem perfil que tem mais facilidade pra isso. Às vezes, você prefere ir lá fazer, né? Então, quando você se reconhece e se entende e fala, não, você consegue ter consciência que você tá quase indo lá fazer. Você fala assim, não, você já breca antes. Você não espera estar fazendo pra perceber, nossa, fiz isso o dia inteiro, sendo que nem era pra eu estar aqui. Quando você começa a se conhecer e você toma ação antes de fazer pela pessoa. Porque, gente, trabalhar sozinha é difícil, mas você delegar também não é fácil. Então, e ter as pessoas certas, porque as pessoas têm perfis diferentes. Às vezes eu posso ter uma pessoa que trabalha comigo que é mais reservada, ela é mais quietinha. Eu preciso pedir as coisas pra ela passo a passo, porque senão ela não consegue dar conta. Tem outras não, que ela já consegue pegar ali, ó, faz isso. Cada pessoa tem um perfil. Eu acho que o desafio do líder é colocar cada um no seu lugar, cada um na sua caixinha. Eu já falei isso pra ela, né? Falei, tem que, às vezes, perguntar também, qual a sua habilidade, qual a sua dificuldade? Eu percebo, nos 15 primeiros dias eu já percebo. Quando eu converso com a pessoa, eu já sinto
qual o perfil que ela é. Eu já vejo. Não, essa daqui vai se dar bem em vendas, vai se dar bem para falar com cliente, para atender cliente. Não, essa daqui é mais de edição. Eu já meio que faço uma análise. E quando a pessoa começa mesmo, em uns 15 dias eu já percebo. E aí, quando a pessoa entra, vai fazer, tipo, a pessoa é fotógrafo, por exemplo. A pessoa vai ser auxiliar. Vai fazer de tudo pra saber, não vai entrar como fotógrafo. E eu não contrato ninguém pra ficar lá avulso, entendeu? Vem um dia, não. As pessoas, eu prefiro que estejam fixas pra entenderem a nossa linguagem. O processo. Porque as clientes não percebem diferença quando são atendidas lá no estúdio. Porque elas sentem a mesma energia. Eu sou muito ligada nisso. Energia, eu sou universo. assim. Pisciana, Nossa, a Dani é dessa. Eu sou dessa. Eu sou dessa. E eu acredito muito, 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 muito que o que você manda pro universo, o universo te devolve. Então, tá difícil pra eu achar alguém, tá difícil. Não, eu penso, não, tá fácil. Eu vou encontrar, essa pessoa tá vindo pro meu encontro. Eu penso sempre assim. E cada uma foi escolhida ali por Deus. Eu falo isso muito pra elas. Então, a gente cria uma conexão muito forte, né? Com a equipe. Isso. Então, elas sabem que podem contar comigo. E se eu vejo que se uma pessoa não tá se dando bem numa determinada atividade, eu não fico insistindo, eu não fico pedindo. Eu troco. Porque, às vezes, a pessoa não é pra estar ali. Eu falo isso pra Ana. É. Às vezes ela é da comunicação e ela tá lá no processo. Tá lá, não é pra ela. Não adianta colocar minha irmã, que é super comunicativa, que gosta de conversar com a cliente chega, minha irmã fala, recebe super bem, colocar na edição. Minha irmã morre. Não aguenta. Entendeu? Ela não aguenta, ela quer conversar, ela quer se comunicar. E ela se sente bem. Por quê? Assim as pessoas trabalham felizes também. Porque se eu colocar, não, você vai precisar aprender edição hoje, ó. A gente tá precisando de... Não. Não adianta. Ou fazer um outro E o trabalho mais excesso de burocrático. trabalho também. Acho que fazer Sim. muitas coisas, as pessoas não entendem os processos, né? Acho que cada pessoa tem uma habilidade para tal coisa. É conseguir gerenciar todo o seu negócio, entender o que você precisa, qual o seu papel primeiro. Sim. Qual o seu desejo? Então, qual o seu desejo? O que eu vou, Analice, vou fazer? Eu vou fazer isso. A partir de agora eu preciso de gente para fazer isso, que eu não vou mais fazer. Tomar uma decisão. Sim. Eu não vou mais fazer. Então eu preciso que uma pessoa faça isso e isso. Ah, não vai dar. Preciso de 3. Isso. Sim. Porque aí você consegue direcionar. Aí não adianta a pessoa fazer várias coisas e aí ela mesma se atrapalha porque ela tem que entregar vários resultados que são completamente diferentes. Então a pessoa não se conecta. Eu acredito muito nisso. E aí eu vejo quem tá com habilidade assim parecida pra ser par. Entendeu? Que é muito delícia, tem que ser né? par. Porque assim, se é a folga de uma, tem que A ter outra outra pra cobrir. Entendeu? Então nunca fica desfalcada. A fulano não foi, tem outra. O meu objetivo sempre é ter 3 pessoas. Ter o trio. O trio é perfeito. Porque se uma tá de férias, a outra tá de folga, tem a terceira. E você nunca fica na mão. Eu fui viajar, eu fui tranquilaça. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma viagem pra fora. Porque assim, a questão do fuso horário muda também. Eu não ia conseguir comunicar com elas. Ficar toda hora, né? E eu fiquei, Dani, numa paz, porque eu sabia a equipe que tava ali tocando o estúdio, entendeu? Eu fico muito tranquila, confio, assim, plenamente nelas. E é o que eu sempre falo quando alguém começa a trabalhar comigo. A confiança não pode ser quebrada. Você pode errar. Exato. Aí você vai chegar assim, ó, Ana... Mas me Aí fala. quando você acha que a pessoa já não vai entregar, que você já tá desgostosa, não dá mais, né? Não, pra mim, uma coisinha, Dani, no começo já é... Eu já corto. Eu não falo, não, vou tentar. Não. Uma coisinha na parte da confiança. É? Sim, sim. Na parte... Uma coisinha, deu um deslizinho ali... Se eu já fico com o pé, eu não consigo ficar tranquila. Eu preciso entrar no estúdio, gente, e ter tranquilidade. Eu preciso ver aquela pessoa e falar assim, não, eu confio, eu preciso trabalhar em paz. Eu prefiro ficar sem a pessoa, eu já corto. Se eu vi que não tá alinhado... E outra, a equipe também se sente mais forte. Porque se entra uma pessoa e você começa a dar chance, não, eu vou dar mais uma chance. Vou segurar mais um pouquinho, vou tentar, desmotiva o restante também. Então, isso é muito claro pra elas. E elas. eu acho que, não no caso da Analice, mas eu tô falando no geral, tá? Energia, né? Sim. Quando você vê que tem uma pessoa que ali, você vai trabalhar, mas sempre vai ter uma energia ali que você fala, não bate. Sim. Quem tá o olho principal, ela sente. Sim. Eu falo isso porque eu trabalhei num lugar e eu ia, eu falava, meu Deus do céu, tem uma energia ali que não bate, que não te motiva, que não incentiva, sempre tá olhando com você para outros olhos. E aí você tem que já olhar isso e já bloquear para poder todo mundo se unir, né? Sim, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Também tenho. Eu tenho uma sensibilidade, nossas meninas falam assim, nossa, demais. E isso me ajuda muito também. Me ajuda. Quando uma fotógrafa, a última que nós tivemos que saiu, ela saiu porque ela teve que ir pro interior. Na hora que ela sentou, eu falei, é ela. Foi 1 minuto de conversa. Eu falei, é ela. Eu falei, não é ela. Eu falei, eu te ensino tudo.
que precisar, não é problema essa parte. A parte técnica, pra mim, é o de menos. Mas ela sentou, eu vi... É bater a conexão, Bater, tem que bater. Você tem que sentir, porque as clientes sentem essa mesma energia. Sim. E a gente cria um perfil de cliente. Acho que todo estúdio, todo fotógrafo tem o seu perfil Agora, de cliente. Alice, ó, grudou aí, não desgruda. Né? A gente tem o nosso perfil de cliente e as nossas clientes, elas buscam esse acolhimento, elas buscam se sentir assim, amadas. A gente tem muita paciência, a equipe tem muita paciência, a gente trabalha com família, sabe como é que é. Então, mesmo tendo muitos ensaios, a gente não faz tudo correndo. Não é aquele Pelo menos não deixa transparecer isso, né? Exatamente. Perceber. A gente tá sempre... Tá nos bastidores ali. O olhar de uma pra outra sabe que o horário tá estourando, mas pro cliente... Exatamente. Mas a gente não faz aquilo, né? Tudo naquela correria, porque tem lugar que às vezes o cliente se sente, né? Não se sente... Tô saindo pressionado, né? Tem um monte de gente esperando. Sim, não, sim. Lá a gente consegue atender mais clientes. Geralmente tem 2, de sábado, né? Tem 2 clientes de uma vez. Só que aí tem o horário certinho. A gente já deixa tudo ajustado, o horário da maquiagem, já tem tudo cronometrado. Graças a Deus a gente não tem muito problema com atraso, né? Porque um atraso já ia... Nossa, já vai causando... E o que você considera essencial para proporcionar para o cliente uma experiência, assim, uma boa experiência para o estúdio, assim? Eu acredito que esse acolhimento... Primeiro o cliente receber o que ele foi buscar. Porque... Por incrível que pareça, muitas vezes a gente pergunta para os clientes o que você mais gostou no estúdio, né? O que você mais, né? E as clientes falam, a gente vê muitas fotos. Quando ela não conhece, ela vê muitas fotos. E muitas clientes escolhem pelo atendimento. Porque quando ela vê a foto tal, ela não conhece o outro lado. Sim. Então, não sabe nem o que é certo, o que tá errado. Ela simplesmente... Exatamente. É o que a gente fala, fotógrafo todo mundo é. O dote de fotografia, todo mundo faz foto. Agora, o que ela vai ganhar mais? Qual a experiência? Qual o acolhimento? Isso. O atendimento diferenciado, né? Como que foi feita aquela foto? Né? Naquele momento daquela foto, como é que foi levado naquele momento? Então, eu acho que essa experiência que o cliente tem lá, o conforto que a gente proporciona para cliente, toda essa tranquilidade, a música que não pode faltar. Esses detalhes, eu acho que fazem muita diferença, assim, para cliente. Tem muitos pais que às vezes ficam mais resistentes em fazer um ensaio, né? Quando chega lá, a gente brinca, a gente conversa, eles já ficam mais à vontade. Quando você vê, tá fazendo, né? Tá fazendo tudo que você pede, volta, faz outros ensaios. Então, esse acolhimento mesmo, sim. A experiência que eles têm, acho que já faz muita diferença. Humanização, e é uma coisa natural, né? Que Sim. existe verdadeiro. E a cliente não se sente mais uma, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Teve um grupo, eu acho que foi de Guarulhos, que tinha umas 6 clientes, uma das minhas primeiras clientes lá de 8 anos atrás, com cliente atual, tipo, elas conversando, e aí uma me mandou o print. Aí elas falaram assim, a Ana não pensa... Uma delas falou assim, a Ana não pensa só, tipo, no dinheiro. Ela se preocupa realmente com a gente. Então, várias clientes se encontrando no mesmo condomínio. Uma nem conhecia a outra, mas olha só que coincidência. E Acabou todas se já tinham encontrando. feito. Sim. E aí você vê quais são os pontos que trazem os clientes pra gente. Sim. Isso é muito bom, né? E você tem algum meio de fidelização, de conquistar o cliente para fechar todo o pacote, alguma coisa? Sim, a gente tem o pacote inicial, né? Sim. Que é o gestante. E aí, gestante newborn. Tem um acompanhamento, que aí nós incluímos alguns presentes. Coloca algum presente ou um voucher, algo para ficar mais, né? Que fique mais atrativo. Mas geralmente quando a cliente vem no gestante, ela começa, porque a cliente ela tem consciência que ela precisa do gestante e do newborn. É o que ela tem consciência. Se ela tá acompanhando mais ali no Instagram, nas redes Ela sociais... começa a ver, né? Ela começa a ver. Ela fala assim, nossa, mas eu vou perder um ano do meu filho, né? Vou perder o pezinho, a mãozinha, esses detalhes que... Só vai caber aquela roupinha naquela fase, né? Vai colocar naquele cestinho, naquele aviãozinho, naquela fase. Então, muitas vezes a gente fecha também o acompanhamento. E aí, até um aninho, né? Até o cenário de um E aninho. você fecha muito de imediato gestante, newborn e acompanhamento? Não, você fecha mais gestante, newborn e depois vem... Ou, às vezes você fecha o pacotão integral. Geralmente eu não ofereço no inicial, não. Tá. Porque a cliente ainda não nos conhece. Então, algumas clientes perguntam, fecham. Tem cliente que já fecha tudo. Mas geralmente a gente fecha mais o gestante, mas inicialmente. o gestante depois Acho que é deixa ir normal, né? conhecendo, né? Depois ir conhecendo, porque até você explicar os pacotes também, sem um contato inicial, eu acho que é um pouco mais difícil, Mais né? difícil. Depois a gente vai, quando conhece, já sabe como é que é o esquema, já sabe como que o estúdio trabalha, como que Vai a ver gente fotinhos faz. ali, vai ter o desejo, né? Sim, e vai ver outros clientes, né? Porque geralmente quando a cliente tá lá, tem outra chegando, outra saindo. Sim, então assim, você
é uma porção, como que eu vou dizer? É uma porção privilegiada da fotografia, né? Porque você tem 2 filhos relativamente pequenos ainda. Qual a e idade? Tem 10 e o outro tem 8. 8. E assim, com o tempo de empresa e tão organizado, você realmente fez uma escolha correta, né? Você consegue participar da vida dos seus filhos, levar para a escola, né? Você não... Sim, no começo, quando eu tava começando a trabalhar, eu tava procurando uns e-mails esses dias e encontrei meus e-mails pedindo para fazer CD, que a gente entregava antes por CD, eu mandando pro rapaz. Gente, 3 horas da manhã, era o horário que eu trabalhava. 4, e eu ia pra empresa, eu trabalhei numa empresa durante 15 anos. E os 2 pequenininho. Tava só com o primeiro, nesse momento, nesses 2 anos. Foi nesses primeiros 2 anos. Dormindo. Depois que ele ia dormir, que eu dava mamar, que ele ia dormir, eu ia lá pra edição. Editava lá, acho que da meia-noite até 4 horas da manhã. Nossa. Não, só que aí eu dormia 2 horas e ia trabalhar. Lá na empresa eu tinha bastante responsabilidade também. É uma empresa muito grande. E aí eu trabalhava lá até 7, 8 horas da noite, entendeu? E era assim, como eu sobrevivi, mas eu já fiquei nessa pegada de trabalhar bastante. Então, no primeiro ano do estúdio, eu continuei assim, só que daí eu falei, opa. Aí eu tava com o meu segundo meu segundo já tinha nascido. Eu falei, eu preciso estruturar, porque senão eu não vou ter vida. Eu não vou ter vida. E aí você saber o que você pode delegar também, né? Eu acho que isso é importante. Porque tem coisas que você não pode delegar. Assim, vai chegando a idade, né? Vai chegando a idade, a gente vai deixando uma coisa estruturada que a gente às vezes vai... Você não pode delargar. Tem coisas que você tem que fazer. Sim. Tem coisas que eu vejo que eu preciso fazer. E o que eu posso delegar, eu acompanho. É preciso acompanhar, porque senão vai ficando... Vai se perder. Então, a gente acompanha, ajusta. Todos os ensaios, eu tenho um feedback. Eu sei como é aquela família. Se chegou uma família nova lá e fez um ensaio, quando termina, a fotógrafa já fala, na família foi assim, assim. Ela me passa. Não é obrigatório, mas é algo natural. Ou, esse bebê teve um smash, por exemplo. Esse bebê estranhou mais, ou foi assim, ou foi assado. Então, essa conversa sempre tem. Então, eu sempre tenho uma troca com a... E depois eu vejo tantas fotos que quando a família chega lá, às vezes eu fico na dúvida. Eu falei, a gente já se viu? Porque a gente fala tanto das famílias, individualmente, essa família é assim, eles gostam assim, que a gente cria até um carinho sem conhecer. Às vezes chega a família lá e fala assim, a gente já se viu? Tô na dúvida, porque tem vezes que eu faço um ensaio ou outro, quando tem 2 ao mesmo tempo. Então, eu já cheguei a fazer, ou eu começo e a fotógrafa termina, entendeu? Às vezes a gente faz Quem faz o newborn? A fotógrafa, hoje. Oxi, que legal. Te ensinei pra você parar. Eu faço. Ensinou tão bem que ela aprendeu e delegou. Só teve uma questão de lado, né, Dani? É verdade, lembra? Eu faço as fotos. Ela faz as fotos com a cabeça virada pra direita. Direita? Ela faz a cabeça virada pra direita. E eu faço virada pra esquerda. Hoje em dia não dá pra fazer. Eu só faço pra esquerda também. Quando eu cheguei lá, a Dani falou, não consigo fazer do lado. Eu falei, ferrou. Ainda bem que foi amizade, né? Eu falei, e aí, ferrou. Eu fazia, mas já faz um tempo já. Mas de vez em quando precisa, eu ainda faço. Se eu quiser, eu ainda faço. Só que hoje eu já consegui passar essa parte. Porque o newborn demanda muito tempo. E nós temos muito newborn. Muito. Então, tipo, não dava. Tinha final de ano que era, tipo, todos os dias. Tinha dia que fazia 2. Então, não dava, amiga. Agora, vamos lá. Não sei se você pode responder. Você sabe o faturamento da sua empresa? Não mensal? Posso responder. Isso aí eu não posso... Isso aí é pro financeiro. Vamos pro próximo. Não sou eu. Não sou. Mas isso você não pode, mas... quanto custa um pacote inicial seu de gestante? Deixa eu lembrar, peraí. Porque nós tivemos um reajuste agora, mas em torno de 1.200, 1.300, por aí. É porque a gente teve um reajuste agora, faz umas 2 semanas. Tá. Mas é mais ou menos isso. Legal. E newborn, eu acho que tá em torno de 1.400, 1.600. Mais ou menos isso. 1.400, eu acho que são 20. Legal. Não lembro de uma muito média, de cabeça. Né? Tá na média. Tá na média, não tá na... Porque como nós fazemos... às vezes mais de um também no dia, a gente evita. Tenta sempre fazer aí marca não é cansativo. É né? cansativo. É cansativo. Às vezes tem um, você fala, meu Deus, fui abençoada, que rápido, queria outro assim. Mas não dá pra ter 2 assim. Sim, então a gente sempre procura intercalar. Quando não tem jeito mesmo, aí nós fazemos 2 newborn no mesmo dia. Mas só quando não tem jeito. E hoje as mães procuram muito, né? Ou a gente faz o tradicional, né? Aquele pousadinho e tal.
ou o que nós chamamos de My Family, que é mais com a família. Ah, tá. Que é o mais lifestyle, o bebê senta E você acha que posadinho. tem entrado muito esse pedido? Muito. Ana, você faz? Faço. Faço. Nossa, muito. E eu tenho sentido também. E eu tenho sentido que, assim, às vezes eu perdi... Não é perder tempo, né? Mas, assim, eu perdia muito tempo posicionando pra fazer pelo menos 5, 6 poses diferenciadas. E depois eu sempre deixava a família por último, né? Porque Sim. se o bebê tivesse acordado, tal, não tinha problema. E aí eu mandava a galeria, e de 50 fotos que eu mandava, 15 era posada e o restante era família. Às vezes nem escolhia todas as posições posadas e escolhia todas de Um família. trabalhão posicionando. Exatamente. Às vezes eu falava assim, eu fiz no baldinho, foi o mais demorado, às vezes, pra conseguir Sim, pôr no e a baldinho. mãe nem não levou o escolhia. baldinho, você fala... Leva um tempão pra colocar o Isso, dedinho pra do bebê todos os ali, dedos, ó. Aí você fala, meu Deus. Ah, você... Mas você tem que muito entender o perfil do cliente, né? Às vezes Sim. ele quer uma foto mais família, uma coisa mais romântica, assim, Sim. né? E nossas clientes, elas gostam muito de uma pegada mais natural, né? As nossas fotos são mais naturais, assim. Eu gosto muito do clarinho, né? Sim. Gosto muito do clarinho. Trabalho com flash também. Menos, mas a gente trabalha com flash. Mas é sempre num... Vamos chamar de arquétipo, assim, mais Você trabalha com LED materno. Windows? Sim, e uma nossa mesmo, a luz. fabricação própria. Que A Dani tinha uma eu amo. fabricação própria. Eu amo e... Porque quando eu comecei com luz natural, né? 100% luz natural. Então, quando eu fui pra lá, eu falei que quero luz natural. O newborn, o mais livre, também eu gosto muito. Quando eu era criança, quando eu tinha uns 7 anos, eu escondia, eu conto essa história no meu Instagram, eu escondia minha boneca debaixo do berço pra ela virar um bebê de verdade. Eu sempre fui apaixonada por bebê. Ai, e eu que nem escondia eu. Ana, ela. então acho que é do nome, porque eu nasci pra cuidar de bebê. Então foi quando minha mãe achou que ia trabalhar sempre com alguma coisa relacionada a bebês. Então o Family, ele te possibilita também a ter mais variações ali, não só posado. Porque como o bebê tá livre ali com a família, você consegue também fazer de outras formas. Você não fica limitado às poses, aos ângulos, entendeu? Então eu gosto bastante e as famílias têm gostado bastante. Procurado. E o bacana é que se a mãe não tá legal nos primeiros dias, ou se o bebê também Pode ser com mais idade, né? ficou no hospital, alguma coisa, ou não tá adaptado ainda na questão da amamentação, a gente tem um tempinho maior aí, né? Então, a gente costuma fazer entre 30 e 50 dias. Sim. Nós fazemos daí. Tranquilamente, E quando né? tem irmão, principalmente, as mães gostam bastante, porque o irmão participa mais, né? Então, a gente tem feito bastante. Posso dizer que 50-50, assim. E o que eu percebo quando tem irmão é que às vezes a mãe quer mais foto do irmão do que do próprio bebê. Acho que é pra não deixar o Medo, irmão né, de deslocado, deixar- alguma Sim. coisa. E se ela pudesse, acho que ela escolhia todas as fotos do irmão e o bebê junto, né? Muitas mães preferem por conta disso. E tem essa liberdade, né? E de fazer depois, que daí fica tranquilo, né? Mas esse seu ensaio, ele é o mesmo preço? Ele Mesmo não é preço. mais barato porque não é posado, nada não, disso, é tá? o mesmo preço, porque eu separo ao mesmo tempo. Sim, Eu sim. separo ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, às vezes o bebê tá com cólica também, a gente tem que pensar nisso. Com 30 Sim. dias já pode ter cólica. O que não tinha lá no início, Sim. pode ter uma cólica, pode ter alguma situação ali. Então, eu gosto de fazer tranquila. Sim. Então, não Se coloco... sobrar, uma- melhor, né? Se Sobrar sobrar, tempo, melhor, melhor. ok. Sim. Mas, geralmente, a gente faz com tranquilidade, a mãe para pra comer alguma coisinha Sim, e tal. sim. A gente faz praticamente no mesmo tempo. No assim, mesmo tempo. Fora que, legal. às vezes, também, nesse tipo de ensaio, tem a parte de amamentação. Sim. E aí começa a mamar, você vai falar, mãe, tira um bebê aí, para de mamar aí pra gente tirar foto. Não dá. Isso. Então ele acaba demandando um pouquinho, mas também é diferente, mas fica lindo e as mães gostam bastante. Bastante. A gente tem álbum dele lá no estúdio, então quando chega, as mães gostam muito. No seu estúdio você tem ensaio temático, Dia das Mães, Natal ou não? Sim, tem? sim. Fazemos os temáticos. Fazemos Páscoa, Dia das Mães e Natal. Tá. Festa junina tenho lá, mas não é algo que eu divulgo. Sim, porque sim. eu tenho que fechar uma parte pra poder fazer. Então, e montar, desmontar tudo. Então, pra gente... Não vale a pena. Não vale a pena. Então, às vezes, a gente monta um outro que seja de acompanhamento, mas eu não deixo direto. Agora, Dia das Mães, a gente deixa direto. E Natal, aí fica reduzido, né? Aí nós fazemos todos os outros ensaios num espaço só. Sim. Aí fica mais corrido. Porque tem que montar o smash, desmontar pra chegar, entrar a gestante, aí sai a gestante, arruma... Faz parte. É aquela correria. Mas dá super certo. E aí a gente programa certinho, né? Um período aí nesses ensaios pra poder casar certinho com os nossos também. Tá muito E se bom. você fosse parar pra dar uma dica para os nossos ouvintes em relação à precificação, quem ainda não está acostumado, a relação a negócio, a ser empreendedor da fotografia, aí olha para a câmera ali e dá uma
uma ajudada aí, nossos ouvintes Porque a aí. Ana ela começou e logo ela percebeu que ela precisava ser empreendedora, né? Eu acredito que o desapego é o primeiro passo. Eu poderia falar de sistema, poderia falar de investimento em redes sociais, de ter aumento aí de clientes por conta disso, mas eu acredito que o desapego é o primeiro passo, porque a gente não consegue crescer se a gente não desapegar. E aí, desapegar na questão de atendimento, será que vai atender que nem eu atenderia? Você tem que desapegar, acho que colocar o processo e deixar rodar que vai fluindo depois. Encontrar as pessoas certas. Verdade, isso é o mais difícil. Né? É se preocupar com falar. pessoas. Né? Primeiro pessoas, depois processos. Ana, nem o WhatsApp é você que responde. Não. E se você tivesse que falar na sua trajetória, que momento que você percebeu que falou, meu estúdio deu certo? No momento... Tá no momento, ou você acha que ainda não? Ainda você tem muito que melhorar? Não, já... Melhorar, sempre vamos ter que melhorar. Sempre. sim. E todo o processo eu olho, tá lindo. O que a gente tem que melhorar? Eu sempre tive esse olhar pra melhoria. Sempre. Mas no momento que eu saí do operacional. Só voltando, que ela tava perguntando se era eu que atendi o WhatsApp, né? Isso, agora você me perguntou se eu atendi isso. o WhatsApp. Não. Não é você, mas você acompanha ou não? Dou uma olhadinha. De vez em quando. Pra ver se tá do jeitinho que... Dou uma olhadinha, sim. Se tá perdendo, se não tá. Se eu dou uma olhadinha pra ver tudo. A pessoa que fica hoje com o WhatsApp tá há muito tempo, então já tá ok. Mas sempre Tá melhor que você, né? Se bobear. Sim, com certeza. Mas sempre a gente tem alguma coisa pra melhorar. Então eu sempre dou uma olhadinha, dou uma passada. Às vezes, se tá lá e elas estão em alguma atividade que precisa responder, eu respondo. Entendeu? Se é alguma situação, o bicho tá pegando lá, tá? Às vezes tá tendo 2 ensaios. Sim. E ela subiu, tá ajudando, que às vezes ela Você sobe. vê que tem a mensagem, você vai lá e responde na hora. Eu vou lá e respondo, porque tem dia que não dá pra ficar escolhendo. Eu ajudo, entendeu? Nesse sentido. E o estúdio hoje você paga aluguel ou o prédio é seu? Pago aluguel pra mim mesma. Olha que organização. Mas é Entendi. isso mesmo. Eu pago aluguel pra mim mesma. Sim, Pô, ok. é seu, aí sua empresa paga pra você. Sim, óbvio. Sim, eu Ai, pago que aluguel pra mim legal. mesma. É lógico, o imóvel é seu, né? Sim, Da eu mesma pago forma aluguel pra que mesmo. ela não abusa da empresa, a empresa não aí pode tem que chegar abusar e dela. negociar comigo Sim, mesmo, sim. entendeu? E aí vai ter aumento, Teve vai o ter... índice do IPC, você vai falar, vai pagar o Vai índice. pagar. Ah, Eu pago que aluguel pra legal, mesma. que legal. Tá. Eu tenho essa consciência. Você briga muito com o locatário? Você briga Às muito com o vezes proprietário? É mais ou menos assim. Que é meu marido, né? Sim, E eu falei sim. assim, não, se não se sustentar, não adianta, gente. Porque se eu não tivesse, eu teria que pagar Teria que aluguel. pagar aluguel. Então, pra mim é uma coisa óbvia. Pra mim é uma coisa assim que eu tenho que pagar. Você tem que pagar pra você. Você dá workshop? Não? Como é que é a sua agenda? Então, A já fotógrafa? tem... Já levantaram essa bola aí, né? Não fazia, mas é algo que eu tô amadurecendo. Porque tem muita essa necessidade, né? Mas não workshop de fotografia, não, de empreendedorismo. Mas é disso mesmo. É, É eu disso acho. mesmo. É de gestão. É de gestão. Já tinham me pedido, já. E eu tô amadurecendo aí. Sim. Talvez pro segundo semestre, pro ano que vem. E agora qual foi minha pergunta? Que pulou pra sua ou pulou pra minha? Qual que foi mesmo? Você perguntou qual momento deu certo. Ó, viu? Tem boa memória ainda. Qual momento deu certo. Primeira coisa que eu deleguei, uma das primeiras coisas foi o atendimento, Tá. né? Quando eu deleguei a parte da fotografia. Por quê? Daí eu vi que deu certo. Porque eu falei, eu montei um negócio que não depende de mim. Eu tô ali, tô acompanhando, mas não depende que eu esteja lá. Eu estou recebendo, estou próspera, estou com o meu negócio funcionando do jeito que eu queria. Sim. E eu posso estar onde eu quero. Eu posso fotografar se eu quiser e eu posso ficar só Sim. analisando. Desde que o estúdio tenha os mesmos valores, os mesmos princípios lá do início. Por quê, Ana? Quando eu tava lá no comecinho, que eu vi que precisava crescer, eu pensei, o que me fez dar certo até agora? Eu fiquei pensando, porque no começo não era pra trabalhar com foto, nem sonhar. Gente, eu tava muito bem lá, tinha meu salário tudo garantido, eu era CLT, tava ali recebendo os meus benefícios, eu não precisava. Mas eu me envolvi tanto que eu falei, por que as clientes voltavam? Porque quando eu abri o estúdio, eu não esperava vir tanto cliente. Mas começou a vir muita indicação e tal, e clientes novos também. Eu falei, por que deu certo? Aí eu comecei a ver quais atitudes que eu tive lá no início que fizeram dar certo. E eu falei, essas atitudes eu não vou conseguir continuar se minha demanda crescer e eu continuar sozinha. Não ia dar conta. Eu ia ficar estressada, eu ia ficar cansada, não ia conseguir dar o melhor de mim. Saúde e tudo, né? Eu não ia conseguir atender os clientes da forma que eu gostaria. E aí foi quando eu falei, se eu crescer, eu consigo montar uma equipe que atenda os clientes com esse mesmo carinho, com essa atenção. Sim. E eu vou poder continuar criando, estruturando. Sim, e eu vou poder atender melhor. Estudar. Sim, e atender melhor. Eu estudo muito. Eu sou viciada em isso. Gente, eu não assisto uma série, esses negócios, não assisto nada. Episódio, não assisto nada disso. Mas
Eu amo estudar. Não gostava não gostava assim, não fazia questão quando eu tava na faculdade, não. Mas essa parte de, quando eu tô empreendendo, assuntos relacionados eu amo, eu estudo muito. Tanto as coisas técnicas, como a parte também emocional, a parte de autoconhecimento, que é o que eu tava te falando, quando você se conhece. Estudei muito essa parte, eu acho que me ajudou muito. Eu tô nesse momento. Você vai e não tem preço, gente. Muda muito. Sim. Você antecipa o pensamento, o sentimento. Você consegue se enxergar na situação antes de tomar atitude. Muita gente não consegue ir pra frente, não é porque não sabe. Ela sabe tudo que tem que fazer, mas é interno. Então, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer, tem que entender nossos bloqueios e tem que ter humildade e falar, não, por que outra pessoa não pode fazer tão bom quanto eu? Porque às vezes a pessoa fala, não vai fazer que nem eu. Eu faria desse jeito, não, é melhor eu fazer. E você tem que ter humildade também. A pessoa pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Também até melhor, né? Sim, e aí essa parte do desbloqueio é você ter o conhecimento, conhecer as mesmas e falar assim, não, eu preciso trabalhar isso em mim pra conseguir delegar. Porque tem gente que não gosta de delegar e não quer. E tá tudo bem. Tem gente que não tem perfil. Não, eu quero delegar tudo. Eu acredito nas minhas meninas. Acredito piamente mais do que em mim, entendeu? Você tá com equipe, Ana? Eu tenho equipe. Eu tenho equipe tanto de fotógrafa, né? Pra festa infantil, pra fora. E no estúdio eu tô com 2 funcionárias também. Maravilhosas, né? Comportamentos totalmente diferentes. Uma jovenzinha de 18 anos e outra mais madura, né? E assim, eu falo, vai que você tem potencial. Ai, não, eu não vou. Vai, você vai. E simplesmente, muitas vezes, eu sei, às vezes não é nem o certo, mas falo, você vai, porque eu confio. Se você não confia, o problema é seu. Se você não confia em você, mas você vai com medo mesmo, né? E dá muito certo. E eu sempre também, eu conheço muito os meus clientes. E eu brinco com elas. Eu falei algo diferente do que vai acontecer na festa? Não, Ana, você falou tudo o que realmente ia acontecer, porque eu conheço o meu cliente. Eu sei o que ele vai pensar, eu sei como ele vai agir, eu sei o tipo de trabalho que ele vai dar no meio da festa, né? Se é cliente que já é meu, né? Às vezes é cliente novo, eu não conheço, mas... Então eu já sei, eu falo tudo que pode dar errado. Né? E aí, assim, elas já vão preparadas e realmente dá muito certo. Elas se sentem seguras. Eu não gosto de colocar muito medo, mas eu preciso falar tudo que pode dar errado, né? Porque na segunda-feira o cliente quer né, aquelas fotos. Então, dá muito certo. Uma coisa que você faz também é que ficar muito próxima elas terem esse olhar para elas mesmas. Então, a gente vê a evolução das meninas também quando tá com a gente lá. Porque curso que é o que mais tem. Né? Tem curso de tudo. Mas essa parte de autoconhecimento, ela está totalmente ligada ao seu crescimento. E a gente não vê muito essa parte ligada à fotografia. Né? Você vê lá o curso de foto, como você edita, como você faz isso, é parte de tráfego pago. Mas a parte do autoconhecimento está totalmente ligado ao que você vai delegar ali. E como que você vai reter essas pessoas, reter os talentos, porque você contratar, igual que a Dani falou, você vai, contrata, ensina, treina, a pessoa vai embora, né? O que você vai fazer para aquela pessoa continuar ali? Para que ela se sinta motivada. Gente, tem que ser algo além. Realizada. Tem que ser algo além. Eu sempre falo, as pessoas têm que estarem aqui além do dinheiro, porque eu não comecei por dinheiro. Quando me falaram lá no início, você vai desistir, porque tem isso que dá mais dinheiro, eu falei assim, eu não comecei isso por dinheiro. Virou um negócio, hoje é meu ganha-pão, mas eu não comecei por dinheiro. Eu comecei por algo muito mais profundo, e é isso que me mantém. E eu fui estudando por conta disso. Então, as pessoas que estão ali, quando elas começam a encontrar o propósito delas e por que elas estão ali, o quão importante é o trabalho delas ali, que ela não tá ali só para atender o WhatsApp. Ela tá ali para trazer as famílias que vai passar conosco os melhores momentos. Então, não é só atender o WhatsApp. Não, elas têm que entender qual que é o propósito delas ali. O quão é importante ela atender um cliente. A gente só vende verdade, né? A gente só vende quando a gente atende com verdade. Exatamente. O quão é importante um atendimento. A cliente chegar, seja bem-vinda, seja simpática na hora que a cliente chega, né? Porque tem lugar que você vai, tem lugar que você vai, a pessoa mal fala com você. Mal fala. Então, elas precisam saber qual que é a importância do trabalho delas ali. E aí, para conseguir ir mantendo e crescendo aos poucos, mas de uma forma sólida. Porque não adianta você querer, você também sair contratando um monte de gente dando uma dor de cabeça, não. Você vai se enrolar mais se você não consegue. A gente foi crescendo dessa forma. Devagar, um passinho de cada vez, né? Mesmo porque quando a gente começa, se a gente vai por dinheiro, a gente desanima, né? Já começa desanimando, porque a fotografia, no começo, dá mais dinheiro, dá menos dinheiro, você dá mais dinheiro e recebe menos, né? Sim. É muito investimento para você entrar numa fotografia de newborn, por exemplo, quem entra...
Não é só o curso que tem que estudar muito, você tem que comprar muitas coisas. É um ensaio que precisa de mais coisas. Um Sim. gestante, se você começa externo, talvez não precisa de tanto. E depois, com o tempo, vai melhorando, vai ajustando. É. Mas eu acredito que é isso. Eu acredito que é a gente conseguir ver além dos olhos. Consegue enxergar. Dani, deu. O podcast já ultrapassou o limite do limite. Não fiz nenhuma pergunta que eu queria. Não fizemos nenhuma pergunta aqui. E Falei que ia assim, ser tranquilo? É, muito tranquilo. Eu acho que esse podcast vai ser muito agregador, porque a gente sempre fala muito, né, de fotografia realmente, empreendedorismo. Eu acho que é essencial. Eu tenho 15 anos de fotografia e, na verdade, eu vou dizer que foi na pandemia que eu me enxerguei como empresa. Eu fotografava muito, eu tinha muito cliente, mas era assim, foto, entrega, e nunca como uma empresa, né? E hoje eu falo, né, qualquer pessoa que me pergunta, né, o que você pode dar de indicação? Seria isso. Você começar de uma forma correta, você se enxergar como uma empresa, que você precisa viver dessa empresa, né? E eu tenho dificuldades até hoje, né? Então, eu acho que você vai ter que voltar aqui, Ana, muito em breve. Eu já tô bem hoje na minha visão, né, da fotografia. Hoje eu tô muito mais acreditando no propósito mesmo. Porque até tô caminhando mais para esse lado, né, do quanto eu vivi fora do meu propósito, mesmo fazendo o que eu amava, que é a fotografia, que eu amo newborn, eu percebi que eu saí do meu propósito. Talvez por dinheiro, talvez por sucesso, talvez por fama. Não sei. Que não era a minha essência. Eu não me conectava com aquilo. Mas a vida foi me cobrando e eu fui indo e eu fui escolhendo os caminhos. Não que é errado. Não tô dizendo que foi um caminho errado. Ai, me arrependo. Mas não era o caminho da minha essência. E foi quando, graças a Deus, eu consegui perceber que eu estava fora da minha conexão e da minha essência. E eu não era aquilo que eu buscava, né? É como se fosse quem não sabe para onde vai para qualquer lugar. Ou não vai para lugar nenhum. Então, eu me senti nessa encruzilhada de tipo assim, estou aqui. Estou fazendo sucesso, estou sendo querida. É o que eu quero? É isso que eu estava buscando? Não, então eu não sabia mais para onde ir. E aí eu comecei, para onde? Para qualquer caminho que me levava para eu ser mais enaltecida. A gente adora um elogio. A gente busca isso, o ser humano busca um confete. A gente só funciona através da palma. Então, quando a gente tinha isso por aquele lado, eu fui caminhando por aquele lado. Mas aquele não era a minha essência. A minha conexão não estava ali. Eu não busco isso, né? Não é o que eu queria. E aí foi aí que eu percebi que eu me perdi, que eu precisava dar um passo para trás. Então, hoje até muitas pessoas falam, nossa, você sumiu, parou de fazer o newborn. Não, tô fazendo, faço até bastante perto do que eu não tô nesse caminho. Mas eu tô fazendo mais o meu, sabe? Olhando para mim, vendo o que eu busco há muito tempo. Então, eu acho que as pessoas, elas vão indo, às vezes, por um caminho que acha que fotografia dá dinheiro. Sim. Ah, eu vou porque eu vou ficar mais tempo com meu filho. Não, você não vai ficar mais tempo com seu filho. Se você não organizar, tipo exatamente. Ana Araújo, você não vai ficar mais tempo com seu filho. Você vai virar escravo, estressado, burnout. Vai, você vai ter vários Aí problemas. você vai deixar de cuidar da saúde. Por quê? Porque até a Fernanda Abreu esteve aqui, a gente falou sobre isso. Sim. Ela falou algo que marcou muito pra mim. A gente ama tanto o que a gente faz. E aquilo tá dando dinheiro. E aquilo tá mantendo a nossa família. Tá dando a oportunidade de dar a melhor qualidade de vida pros seus filhos. Tá fazendo tanta coisa gostosa. Ela não tem pra filho. outras famílias, Pra outras famílias. Mas você tá fazendo tudo com tanto amor, gostando tanto, que você não vê o tempo passar. Sim. E aí você esquece o quê? O que você negligencia primeiro? A gente. E a gente esquece a nossa saúde, a gente não tem tempo pra nossa família, a gente vai trabalhando por amor e vai esquecendo muitas coisas importantes no meio do caminho. E as famílias vão embora, né? Muitas vezes, Sim, com o passar com do o tempo. tempo E vai você embora. fica, E então você assim, fica, e você as dores precisa... ficam, a consciência fica, você não chegou aonde você... Porque pra muitas pessoas o sucesso é diferente, né? Sim. Então, assim, hoje o meu sucesso é eu conseguir estar onde eu tô e conseguindo dar atenção pros meus filhos com qualidade. Então, assim, tem coisas na minha agenda hoje, no meu planejamento, que é inegociável. Que é o tempo de qualidade com os meus filhos. Então, antes, não. Se me chamasse, eu ia, né? E hoje eu comecei a perceber que eu preciso cuidar de mim, me negligenciei, deixei de fazer o que eu amava. Então, eu acredito muito que a fotografia, as pessoas, elas têm que saber, antes de entrar para ser fotógrafo, você tem que saber o que ela te espera, o que você espera da fotografia. Sim. Porque tem muitas falsas ilusões, sim, né? sim. A gente trabalha muito, a gente tem que se dedicar muito. Dá dinheiro, mas não é agora, não é de uma hora para outra. Você vai deixar muitas pessoas de lado, né? Vai ter muitas horas sem dormir. Então, assim,
É um caminho gostoso, mas ele é dolorido. Mas eu acho que, comparando com 10 anos atrás, Sim. hoje facilita muito. Porque muito. isso aqui, gente, é ouro. É pra quem ouro. tá começando. Sim. Pra quem tá começando, é Não ouro. tinha Quando isso eu na não nossa... tinha Não tinha nada. ninguém. Não tinha nada. Então, hoje, até de conhecimento e informação, gente, não aprende quem não quer. Eu aprendi... O que eu aprendi no YouTube ainda era bem pouco caçando ali. Hoje tem muita informação, tem muito curso. Assim, ó, tinha até o Educar, né, que da época tinha, Sim. mas assim, era tão... Se Não, você for mas analisar, era superficial, não te ensinava nada. E não vamos nem falar de curso, gente. Vamos falar da gente. Quantas pessoas... Antigamente a gente perguntava, era ignorado. Que quem era fotógrafo era master. Hoje, qualquer pessoa te chama. Eu, por exemplo, respondo. Eu brinco com a Vivi, que trabalha comigo. Eu falo, Vivi, aproveita. Eu não tive pra me ensinar. Sim. Eu não tive. Sim. Eu tô aqui. Sim. Eu estou aqui na sua Hoje o mundo frente. tem Eu uma tô porta aberta flexível. enorme. Exato. É muito diferente. Você não precisa passar tudo que eu passei, entendeu? Você não precisa começar errado. Né? Então, assim, as coisas mudaram bastante. A informação é muito grande, né? Hoje só não tem conhecimento que não quer. Quem não porque quer. era muito diferente quando a gente começou. E Muito aqui diferente. o podcast eu até acho uma super ferramenta para quem tá começando. Lógico que vai ter a experiência de vida, coisas que você tá aprendendo aqui com a Ana, com a gente, que a gente é muito autêntica, muito verdadeira, a gente é despojada, a gente fala o que acontece, a gente coloca os nossos defeitos na mesa, porque ninguém aqui é um personagem, né? A gente é uma Sim. vida real que batalha, mãe, empreendedora, que é a vida da mulher. A gente tem que provar muito por ser mulher fotógrafa, né? Sim. Porque a gente se desdobra muito mais para poder continuar no caminho que a gente tá. Sim, sim. Diferente de um homem que é fotógrafo, nada contra. Mas a gente sempre vai ter a nossa vida ali empreendedora, quando tem a maternidade é mais difícil. Então, quando a gente tá nesse caminho do podcast, eu acho que ele é muito rico. Porque além da gente ajudar as pessoas, a gente consegue transformar nós mesmos. Porque a gente colocamos aqui a nossa real... os nossos perrengues. Ela toda hora fala, O comigo dia a eu faço dia, isso. né? O nosso dia a dia é verdade, Então a pessoa né? vai Não adianta ver. você mostrar que você é perfeita e que você Sim. tá de cabelo arrumado todos Sim. os dias. Não, Sim, é não. mentira. E às não vezes é. você quer, se você não assiste ou se você não compartilha com alguém que precisa de um conteúdo valioso, a gente pega aqui grandes transformações, depoimentos de pessoas que se transformaram, que sente a gente como uma companheira, uma amiga, porque a gente ajuda as pessoas, Sim, né? A incentiva. falar, a acreditar, né? Então, assim, antigamente isso aqui não tinha. Não. Era bem longe. E se tivesse, não era acessível. A pessoa escreve pra gente, a gente responde, a gente vira amigo, a gente chama pra vir aqui. Então a gente quer isso, a gente quer mostrar que juntos a gente faz a diferença. E não é pra gente, é pro nosso nicho, pra gente melhorar. A fotografia ser melhor vista, ser melhor valorizada. É Sim. por É, nós. e eu né? acho que o melhor de tudo do Fotógrafas de Quinta é que acho que todo mundo que pisou aqui, ninguém foi herdeiro, né? Todo mundo teve um começo, né? De alguma forma. Então, quando você vê aquele ícone, você fala, caramba, eu também. posso, porque todo mundo tem um começo, todo mundo tem a sua escadinha, né? Dani, finaliza esse podcast. Ai, meu Deus do céu, é tão difícil, tá tão gostoso. Tá. Ai, meninas, finaliza. parabéns. Ó, vocês foram resilientes. Eu acompanho vocês desde o comecinho, a Dani sabe. Eu mandei pra todo mundo lá da família. Ai, que delícia. Já se inscrever lá no canal, assim que criou o canal. Então, assim, parabenizo vocês mesmos pelo trabalho. Tantas mudanças que tiveram, principalmente com a Dani. E continuou ali, ó, firme, Sim, não firme e largou o forte, osso. né? Então, agradecer mesmo vocês pelo convite. Uma honra mesmo. E parabenizar. Ai, porque obrigada. eu imagino o quanto suga de vocês. É né? desafiador, é todo dia desafiador. Com o trabalho, com os filhos pequenos, porque às vezes está se dedicando lá com os filhos das famílias e nossos Isso. filhos também, a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter, então, e ainda mais esse trabalho à parte, então, queria parabenizar vocês. Ai, tá? obrigada. Agradecer pelo É convite. importante até falar disso de filho, porque as pessoas às vezes acham que é fácil, né? E na minha questão, por exemplo, eu deixei 2 crianças faltar na escola 2 dias. Então, pra mim... Ah, eu vou chorar. Não, é porque às vezes a gente acha que a gente tá falhando. Sim, sim. E a gente se sabota, a gente se cobra muito. Mas eu não vou deixar de ser a melhor mãe pra eles. Sim. Eu tô fazendo isso por eles. Eu estou Sim. aqui por eles e por outras pessoas. E aí eles faltaram segunda e terça, né? Pra que eu possa estar aqui dando, compartilhando, fazendo esse conteúdo aqui. Então a gente deixa muita coisa. Sim. Mas a gente também não pode ser super heroína e achar que a gente falha só por causa disso. Não. A gente depois conserta de uma outra maneira. A gente tá dando o melhor, né? Está dando o melhor. No momento tá dando o melhor. Então, por isso que eu falo, colabore, curta o nosso canal, Isso se aí. inscreve no nosso canal. É muito importante pra gente. A gente tá aqui com muito amor, com muita gratidão, tentando sempre trazer o melhor pra vocês, pra que a gente possa evoluir, pra que você aí tenha uma entrada mais facilitada, porque pra gente não foi fácil, pra quase todos que vieram aqui, né? Sim.
sempre passaram perrengue, tem gente que passou fome, tem gente que tentou se suicidar, tem gente que passou por burnout, depressão, tem gente que nem chegou aqui porque teve crise de ansiedade. Então, assim, a gente ficou esperando aqui a pessoa para ser entrevistada e ela não chegou. Ligou o bombeiro dizendo, ela está com crise de ansiedade no trânsito, não vai chegar. E então, ela assim, não veio ainda, mas em breve estará tá aqui. contando sobre isso. Então, assim, a gente tá numa Num cobrança mundo muito diária, maluco, num mundo né? muito Sim. maluco, né? De cobrança e de entrega e tudo mais. E de então, ser perfeito. e vamos evitar a comparação, né, gente? Vamos ver a nossa essência, a nossa verdade e fazer o que a gente sabe fazer. Vamos parar de se comparar com o outro, com o coleguinha, né? A sua grama pode florir tanto quanto a dele quando você começar a escutar o seu coração e fazer o que realmente te faz feliz. Então é isso, a gente fica aqui com mais esse episódio, com muita gratidão pelos nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Assis e a Carlinha Toscano aí, nas edições maravilhosas dela. Uma empresa de qualidade que não entrega só edições e sim qualidade de vida. E isso a gente preza muito. E é isso. A gente agradece por mais esse dia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis e Carla Toscano Edições. Alfa Photobook, a encadernadora com o melhor prazo de produção, apenas 4 dias úteis. E ainda com a menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. A Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-ups, garantindo um melhor atendimento na otimização do seu fluxo de trabalho. E Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT Produções entrega qualidade de vida.